Beleza, tá gravando. Então, vamos lá, gente. Quem quiser abrir o microfone, né, para participar na resposta, quem quiser utilizar o chat, né, fica à vontade aí. Bom, primeira questão, gente. Deixa eu só puxar aqui. A pergunta é a seguinte, né? Qual que é o motivo que os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica através deles, né? Qual que é o motivo que faz com que a corrente elétrica se movimenta nos condutores elétricos? Alguém quer responder aí? Quer mandar pelo chat? Fizeram o formulário? Professor, Hum, que questionário que é esse? quem está falando? Kelvin. Kelvin? Isso. Kelvin, primeiro dia seu? Você estava na aula passada? Não, eu tô aqui desde o início. Tá? Tô desde o início. Esse formulário que eu mandei no grupo, referente à aula passada. Eu mando os vídeos, né, da aula gravada, mais o formulário, né? Ah, tá, não fiz não. Não fez não, né? Não. Ainda dá Ah, tempo de fazer? não, pode fazer sim. Eu vou fazer a correção, aí você pode pegar um caderno aí, anotar as perguntas e anotar a resposta também. Não tem problema não. Depois você vai lá e preenche. O importante é aprender. O importante é ter o conteúdo, tá? Aprender e também depois que você tiver anotado aí, preenchido, aí você vai lá no grupo lá que está o formulário e faz ele também, porque senão a Débora está até na sala aí, ó, vai puxar sua orelha, Tá, tá? tá. Tem que fazer o formulário para ter o controle de vocês aí, da presença de vocês. Estão participando da aula e estão fazendo as atividades, né? Então vamos lá, gente. Alguém quer responder aí? Por qual motivo os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica? É Ninguém fez o formulário? por causa da matéria-prima é supercondutora? Hã? Porque a matéria-prima do ferro, do cobre é supercondutor? Não, tem um motivo, né, para isso. Todo condutor de eletricidade, ele conduz a corrente por um motivo. Gente, ninguém fez, ninguém sabe. Onde você estava na segunda-feira passada, hein? Tem que puxar a orelha de vocês, hein? Tem que fazer, a gente tem que participar. Não é só assistir a aula aqui e acabou, não. Vocês têm que fazer o formulário, né? Tem que abrir novamente o vídeo se tiver alguma dúvida para fazer o formulário. Trazer o formulário feito, igual eu falei com vocês, traz o formulário feito, anota no caderno a pergunta e a resposta para chegar na aula a gente debater aí e tirar as dúvidas de uma aula para outra, né? Numa aula a gente aprende, na outra a gente reforça e tira as dúvidas. Senão não funciona não, né? Ninguém fez. É porque a Professor, boa corrente noite. elétrica é rica em prótons e elétrons? Sim, tem a ver com prótons e elétrons, né? O Rafael respondeu lá no chat, ó, pelo fato deles possuírem elétrons livres, né, na última camada de valência. Então, o motivo é esse, né? O metal é um condutor que ele é rico em elétrons livres. Então, assim, por isso ele é considerado um melhor condutor, porque ele tem uma maior quantidade de elétrons livres. E a energia elétrica, quando ela cai em um condutor, ela passa a se movimentar e ela passa a ser corrente elétrica. No caso do condutor metal, né, o que acontece no cobre, né, que é a maioria dos condutores, nós estudamos isso na aula passada,
quantidade de elétrons livre vai fazer com que a energia elétrica, né, as cargas elétricas, prótons e elétrons que são equilibrados, vai o quê? Vai ocorrer o DDP, a diferença de potencial. Vai modificar, né, o equilíbrio de cargas de elétrons e prótons. Dessa forma, por ter maior quantidade de elétrons, o que vai acontecer? As cargas elétricas elas vão se movimentar. Tá? Então, a resposta exata é essa, devido à diferença de potencial causada pelos elétrons livres do condutor. Essa é a razão com que a corrente elétrica ela se movimenta dentro dos condutores. Beleza? Todo mundo aí, anota, gente, anota, tá? Vamos fazer um material de estudo aí, vamos... Professor, Sim? mas se eu colocar o metal é rico em elétrons livres ou DDP, dá certo? A DDP é a causa, né? É. Devido ao condutor de cobre, que no caso é os cabos e os fios, né? Devido ao condutor, ele tem uma grande quantidade de elétrons livres, aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o DDP. Aí vai causar esse desequilíbrio. Diferença de potencial. Vai causar o desequilíbrio. Tá? Aí, Ok. devido a esse desequilíbrio, a energia elétrica vai se movimentar. E vai ser a corrente elétrica. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Beleza, vamos passar para a segunda, então. E a segunda pergunta para vocês, qual que é a diferença entre condutor e isolador? O que é um condutor e o que é um isolador? O condutor conduz energia e o isolador isola a energia. Sim, isso aí, basicamente é isso mesmo. Né? Então, o condutor é aquele material, né? Igual nós acabamos de ver na pergunta acima aí. É aquele material que, devido à sua quantidade de elétrons livres, né? A sua natureza ser dessa forma, ocorre o DDP e ele vai o quê? Ele vai conduzir a corrente elétrica. Então, o condutor é aquele material que conduz facilmente a corrente elétrica, devido ao DDP. E o isolador é aquele material que ele não tem desequilíbrio, ele não tem DDP e ele é um isolador, ele tem é nula, né? A movimentação de elétrons nesse material é nula. Então ele é um isolador, ele isola, ele não permite a corrente elétrica, tá? Vamos ver aqui, o Felipe respondeu também. Permitem a movimentação dos elétrons, condutor, e isolador dificulta a movimentação. Na verdade, o isolador ele anula, né? Porque tem materiais condutores que dificultam mais do que o metal, mas ele não deixa de ser um condutor de baixa, né? Que é o caso do que o Felipe está respondendo ali. E o isolador não, ele anula mesmo, né? Exemplos de isoladores, né, que nós vimos na aula, né? Falamos da borracha, falamos do plástico, da madeira, da água, né? São materiais que eles não têm a movimentação de corrente, né, de elétrons. Beleza? Tranquilos? Então, vamos para a questão número 3. Agora, a pergunta: qual desses materiais abaixo são condutores de eletricidade? E aí? Quais que são condutores de eletricidade? Outros aí, eles são isoladores, tá? Então, aí não tem meio termo, não. Ou é condutor ou não é. E aí? Aço e alumínio. Aço e alumínio. Aço
E o alumínio. Beleza. O vidro, plástico, borracha e a sucupira são isoladores, tá, gente? Sucupira é madeira. Beleza? Respondemos aí. Agora, a questão número 4. Questão número 4 era para vocês fazerem uma pesquisa, né? Mas eu vi a dificuldade de fazerem o formulário aí. Não sei se fizeram, né? Alguém fez essa pesquisa aí? Se eu pedir para ser feita? Pelo que eu me lembro da aula, o fio elétrico, ele é vários fios, né, enrolado num plástico, Ah, sim, desculpa, eu numa bola. pulei aí. Tem a 4 ainda. É isso aí mesmo. O O fio. fio, ele, ele é vários fiozinhos, né, e o cabo, Isso. ele é Não, ao um só. contrário. Ao contrário. Ah, Fio que é um só, grosso, né? Usado para construção civil, não é isso? E o cabo sim. elétrico é o que você falou, que são vários fiozinhos, né? Vários filamentos formam um cabo, que é utilizado em eletrônicos, que é o nosso caso, né? Beleza? É... Isso, a pesquisa é outra questão. O Felipe está esperto aí, ó. A pesquisa é essa daqui, ó. Era uma pesquisa sobre cabos e fios elétricos, né? Já respondemos na 4 aí a diferença. Mas aí é em relação ao fase, neutro, terra e o padrão de cores. Alguém conseguiu fazer a pesquisa aí? Eu até comentei muito de leve na aula, né? Falei assim, não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é uma coisa assim, é para a gente ter noção, a gente não precisa aprofundar, né? Porque é uma parte de conhecimento elétrico, mas vou deixar para vocês pesquisarem, né? Fazer a pesquisa e a gente debate na aula aqui. A gente fala só, a gente levanta esses pontos, né? Sobre o fio fase, o fio neutro, terra e seus padrões de cores, né? Que isso aí é uma norma, né? É padronizado, ok? E aí, quem será que fez, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém fez, né? Puxa vida. Eu No fiz aqui, caso, é mas não sei. para pesquisar condutores de fase, essas coisas assim? Como que é? É para pesquisar condutores de fase, condutores neutros e as cores? O que que significa, né? Esse cabo fase? Porque existe uma norma, né? Uma norma da BNT para as concessionárias de energia elétrica seguirem um padrão, né? Ah, Aí sim. Então, no existe, caso, eu tenho que pesquisar os padrões de cores. e aí os padrões de fios também, né? O fase, qual que é o fase, qual que é a função dele, Fase, o neutro, neutro né? e o terra. E os padrões de cores, né? O que significa esse padrão de cores e qual que é, né? Que normalmente é a cor de cada um deles aí. Ah, O tá. Cássio está Ok. respondendo aqui, ó. O fase positivo azul, preto e o neutro e terra marrom. Não, não é por aí não. Não, fase é vermelho. Ah, O fase, ele costuma ser, pode ser até a cor preta, mas ele é predominante mais a cor preta ou vermelha, tá? O vermelho. Mas fase é o quê, professor? Pois é, essa aqui era a pesquisa que eu queria que vocês fizessem, né? Ninguém fez mesmo, gente? Ninguém? O fase, ele é Eu comecei a fazer tem pouco tempo, mas porque eu comecei a aula foi na sexta-feira. Uhum. Ah, tá. Você chegou a assistir as aulas, os vídeos? Não, não assisti nenhuma aula ainda não, mas eu fiz um Vamos lá. resumo no caderno. Ah, tá. Então, o fase, ele
é o cabo, né? 28. Nós temos lá os cabos que chegam em nosso padrão, né? Nosso padrão da CEMIG, né? Desse padrão vem os cabos para dentro de nossa residência. Isso acontece com todas as residências, empresas, etc. Né? O Cássio está falando que o fase é positivo. Até fiz, mas não printei essa parte da resposta. Aí o que acontece? O fase... Mandou no meu zap? Mandei. As duas fotos? Mandei. As duas? Mandei. O fase é aquele cabo, gente, que vem do padrão para dentro da casa da gente, é aquele que vem... essa tá gelada, hein, Zé? Tá? É ele que vem com a corrente. Certo? E nós temos a corrente nossa de 110 volts, que na verdade o 110 é uma nomenclatura, que na verdade é 127. Então, o fase é o que traz a corrente elétrica para dentro de nossas casas. Vamos colocar como exemplo nossas casas, né? Porque, na verdade, corrente elétrica chega não só em casas, né? Então, o fase é aquele cabo, se a gente vai descobrir lá na tomada, por exemplo, é aquele cabo que tem a corrente e a tensão, tá? Então, é o cabo principal. O neutro, a CEMIG utiliza o neutro como um cabo de fuga, certo? Um cabo que ele está aterrado no padrão, certo? Ele está no padrão aterrado. Então, o que acontece? Quando tem alguma fuga de carga, ele costuma passar para esse cabo, o neutro, né? Então, o neutro, se a gente for medir ele vai ter pouquíssimo, mas ele tem um pouquinho de tensão, ok? Mas o fase que é o cabo principal. Por isso que no padrão de cores, o fase é aquele que tem a corrente e a tensão, então no padrão de cores ele é um cabo que vai ter uma cor mais predominante, né? Justamente assim, para os profissionais se atentarem, né? Questão de norma para segurança, então aí segue um padrão. Normalmente o fase vai ser o quê? A cor vermelha, né? Ou até mesmo a cor preta, ok? O neutro, ele costuma ser uma cor mais clara, né? O neutro, ele costuma ser um azul, né? Um azul claro, costuma ser o branco, tá? Então, o neutro, ele costuma ser uma cor menos predominante, que indica que ali tem o quê? Uma carga bem reduzida. Aquela ali não nos traz perigo. O fase, que é o cabo, né? Que tem a tensão e a corrente mesmo. Ok? E temos o fio terra, né? O fio terra, normalmente a CEMIG, as concessionárias de eletricidade, elas não utilizam porque tem o neutro. O neutro é como se fosse o terra das concessionárias, né? Mas o terra seria o quê? O terra seria aquele terceiro furo lá da tomada da gente, né? Das nossas casas, que normalmente não são utilizados, né? Mas o terra, ele é muito destacado e usado, né? Sem dúvida, mais em empresas, né? Para grande segurança de materiais. Os materiais de empresas, os equipamentos, né? Costumam ser muito caros, né? Então, essa proteção, né, de aterramento ajuda, né? Ajuda a proteger os equipamentos. E muitas vezes os equipamentos são caros, mas além do preço, né? Costumam ter informações importantíssimas, né? A vida da empresa tá lá. Então, assim, a preocupação em proteger, né? É muito maior, tá? Então, o que acontece? Então, o fase será só vermelho? Não, às vezes pode encontrar o fase como preto também, mas o vermelho predomina mais. Geralmente é mais o vermelho mesmo. A questão do fase, né? A cor predominante normalmente é o vermelho. E o que eu estava falando mesmo? Sobre o fio terra, né? Então, o aterramento, gente, seria o quê? Seria a gente usar esse terceiro furo, né? Existe todo um padrão também, tá? Existe todo um passo a passo, um manual para seguir as normas para um aterramento, ok? Isso aí, se a gente for estudar a fundo, tem tudo
um manual, né? Com as páginas, com o passo a passo, com o que deve ser seguido, né? Tem tudo essa questão. Então, o que acontece? O terra, normalmente, o terceiro furo das tomadas, ou até mesmo, não sei se vocês já devem ter visto, os próprios aparelhos eletrônicos das nossas casas costumam vir, às vezes, com um cabo verde, com a faixinha amarela em volta dele, né? Esse cabo verde é justamente para a gente ligar na onde está o aterramento. Né? Um exemplo, o chuveiro. Chuveiro eu tenho verdinho lá, eu vou ligar ele num cabo que tem o aterramento. Ah, mas como que eu faço isso? Normalmente, quando se monta o projeto elétrico de uma casa, o ideal já seria puxar 3 cabos por toda a estrutura que é passada, já puxar os 3 cabos. Mas não, normalmente puxa 2, né? Puxa 2 para usar o fase e o neutro. Mas o interessante seria o quê? Acompanhar 3 cabos. E esse terceiro cabo verde, ele sair ligando também nas tomadas no terceiro furo. Né? Então, quando chegar lá em cima no chuveiro, o chuveiro tem os 2 cabos lá para me ligar no azul e no branco, no preto e vermelho, né? Que é o fase e o neutro. E vai ter um outro cabo chegando lá para me ligar o verde, que vem no chuveiro. A geladeira, eu vou ligar na tomada, o cabo verde, eu vou ligar lá no... Né? Então, assim, tem todo um projeto, né? Um esquema para ser feito. Mas normalmente não é usado. Aí, sim, esse cabo verde, além de estar passando por todas as tomadas, né? Toda a planta, né? Da, da energia elétrica da residência, aí o que acontece? Esse cabo verde ele vai chegar numa haste de metal, né? Todos eles vão se encontrar, vão chegar numa haste de metal. Essa haste de metal ela tem uma profundidade para ela estar também, até, acho que se não me engano, são 4 metros abaixo da terra. E o que acontece? Toda descarga elétrica, né? Pode ser um raio, pode ser uma sobretensão, uma sobrecarga, tudo vai cair nesse fio terra, ele vai direto para a terra. Né? É literalmente terra mesmo, certo? Então, aterramento é algo muito importante. Você vê muito aí em prédios, por exemplo, né? Em lugares altos, né? Aquele para-raio, por exemplo, lá é um tipo de aterramento, né? É uma haste de metal que, na verdade, ele está em ponto alto porque o raio costuma procurar pontos altos para cair. E neles, quem for reparar, nessa haste de metal, vai descer um cabo, né? Um cabo de aço, vai descer e vai para a terra diretamente. Então, se cair um raio num determinado local, num prédio lá, né? Numa empresa, normalmente ele vai cair nesse para-raio. O para-raio já manda direto para a terra, porque ele vai essa haste vai estar aterrada, esse para-raio, né? Então, são essas as questões do fio terra, né? Então, fio terra não é muito principal, não, porque tem um neutro. No caso das nossas casas, tem um neutro, né? O neutro ele é um tipo de aterramento da CEMIG. Por isso que não se preocupa tanto em aplicar o aterramento, né, em residências. Né? E o fase, onde que passa? Não entendi agora. E face, aonde que passa a energia? Não entendi essa pergunta, não. Ah, então, gente, é isso. Oi? Professor, então o neutro e o terra servem para evitar picos de energia? Isso. O neutro é uma fuga, né, da tensão elétrica e da corrente elétrica. No caso do neutro e o fase, né? E o terra, ele é um aterramento mesmo, ele é um procedimento de segurança, né? Um padrão para ser feito também. Normalmente deveria ser feito, né? Mas não é feito. Agora, em empresas, já é mais rigoroso isso, né? A maioria das empresas que trabalham muito com equipamentos eletrônicos costumam ter aterramento, tá? Principalmente na parte de o CPD dele, Central de Processamento de Dados, onde está todas as informações da empresa, né? O servidor deles.
tá? Vamos ver o que mais temos aqui. Então, isso acontece muito, consequentemente, os pequenos incêndios que muita pessoa fala. Incêndio forno elétrico por falta desse aterramento. Normalmente, um curto-circuito, né, pode ocorrer, às vezes, não por falta do aterramento, né? É coisa mal instalada, né? Equipamento com defeito, pode acontecer mesmo com aterramento, tá? Mas o aterramento, realmente, ele é uma proteção para cargas de tensões altas, né? De corrente, de raio, né? Então, o aterramento, ele protege os equipamentos, tá? E questão de incêndio também, mas lembrando o que eu acabei de falar, a questão de incêndio, se a instalação elétrica do local for, digamos, né, na palavra vulgar, for uma gambiarra, né? Aí, contra gambiarra, acho que ninguém pode, não. Aí pode acontecer incêndio, sim, mesmo tendo aterramento, tá? Normalmente fazem mais no 220, porque o 220 é mais perigoso, exatamente. Mas o nosso padrão de luz tem o terra, tem um parafuso e segura o terra. Não entendi. Padrão de quem? Do seu, da sua casa, você está falando? Boa noite, professor Cássio. Beleza? Não, normalmente é os padrão de luz todo. Tem um fiozinho que sai dentro daquele negócio lá que mede energia. Ele Uhum. passa no padrão, ele é um terra. Uhum. Então, é o que eu falei. Quando- Ele está ligado no neutro. isso É. mesmo. Uhum. Quando eu fui mexendo daqui de casa, que um dia que eu vi aquele bichinho lá. Você encontrou os 3 cabos indo para a terra, lá para baixo, né? O neutro, ele é usado como terra, né? Como aterramento para a O fuga de carga padrão. aí da CEMIG. Por isso que não costuma utilizar, né, o aterramento, que seria o terceiro fio nas tomadas, né? Ok, gente? Mais alguma pergunta? Alguém quer levantar mais alguma experiência aí? Quer falar alguma coisa a mais? O Cássio já teve esse contato, né? Ele viu lá no padrão, ele já sabe como que é a questão dos cabos no padrão dele. Professor, Oi? minha resposta aqui então é que o neutro tem a cor clara e absorve picos de energia. Uhum. E o terra tem a cor verde e serve para trazer energia sobressalente para debaixo da terra. Isso. Pode ser isso. Sim, Tá certo, né? tá? Isso mesmo. Beleza. Prótons e elétrons. Isso. Estudamos. Só que agora está falando do fase, né? Do cabo fase e o cabo neutro. Tem um nome parecido, né, com o neutro, devido a isso, né? Que normalmente o neutro, ele leva esse nome, esse cabo neutro leva esse nome devido ao neutro lá do átomo, né? Que é o equilíbrio, né? O zero, né? O nulo. É justamente para dar esse nome. É uma referência mesmo. É verdade que a energia do poste de luz chega a quantos volts? Não entendi essa pergunta aqui, não. Quem que fez? Acho que ele quis dizer quantos volts tem o pó de luz, quanta energia. Ah, tá. Olha, eu não sei bem a fundo, não, né? Eu sei que o padrão de energia nosso, quando chega nos nossos padrões, ele é 110, 220, né? Ele é feito o esquema da ligação lá. Agora, questão de postes de rua, eu não tenho esse conhecimento exato, não. E também tem aquelas torres, né, de alta tensão também, que com certeza elas devem movimentar cargas, né, muito mais altas, né? E só que aí quando chega
para nosso acesso, nosso contato em ter elas em nossas vidas, né? Aí é o 110, 220, né? E geralmente em empresas, em indústrias, né? Os valores são mais altos, aí dobra, né? Tem o 480 volts e aí vai. Quem que falou? 3.000 volts. Pode ser que chegue. As de alta tensão, sim. Os postes que chegam antes das nossas casas, eu acredito que não. Mas aquelas torres de alta tensão, né, que passa de uma cidade para outra, né, que distribui em espaços maiores, eles costumam ter esses valores mais altos aí. Eu não comentei aqui com você, mas já ouvi falar que é 4.000 volts, né? Mas, assim, eu não tenho essa Professor, certeza, não. Vou passar para vocês. eu Tá? pesquisei aqui, Hum. tá falando que é 13.800 volts, Aí, então é muito mais, então. que chega até 10.000 casas. Pois é. Então, assim, tem que atingir, né? Então, e também tem as subestações também, né? Não sei se vocês já viram já. Até lá no anel tem uma subestação, assim, de lado, assim, vocês passam no anel, dá para ver. Essa subestação também, ela concentra alta tensão também para abastecer um determinado região que está em volta dela, né? Então, funciona dessa forma também. É como se fosse uma concentração de tensão elétrica, né? Para poder abastecer um espaço em volta, né? Uma região, certo? Vamos continuar então. Agora a questão número. Está faltando. Não, está faltando 3 minutos ainda. Dá para responder mais uma. Questão número 6. Agora essa questão aqui ela é importantíssima, tá, gente? Importantíssima porque eu acho que é o principal que a gente tem que levar de conhecimento aqui dessas aulas, que é saber o quê? Qual que é a característica de cada uma das grandezas elétricas, né? E as suas unidades de medida, né? Isso aí a gente tem que estar bem claro, tá, gente? O que é uma corrente elétrica, o que é uma tensão elétrica, saber diferenciar bem isso, tá? Isso aí é importante. Então nós vamos responder essa questão aqui agora. O que vocês entenderam por corrente elétrica e tensão elétrica? Mais curto possível, não precisa. O Felipe respondeu aqui, ó, tensão elétrica, diferença de potencial entre dois condutores, entre dois pontos, né, no condutor. E corrente elétrica, movimento alternado de partículas elétricas. Tá exato, tá ótimo, né? Só que ela foi bem técnica essa resposta, né? A gente pode agora fazer uma resposta assim para diferenciar bem as duas, né? E para a gente memorizar melhor. Então, a corrente elétrica, nós podemos colocar o quê? Que é o fluxo, lembra? Estão lembrados? É a quantidade, é a intensidade, é o fluxo de elétrons que estão percorrendo pelo condutor. Tá? Então, isso daí é a corrente elétrica. A corrente elétrica são os elétrons em movimento e é a intensidade deles, é a quantidade, é o fluxo, tá? De elétrons que estão percorrendo pelo condutor. Essa é a corrente elétrica. Professor, Oi? se só os elétrons correm, o que acontece com os nêutrons e os prótons do átomo? Não, eles acompanham também, eles movimentam também. Tanto que Ah, a tá. corrente elétrica ela vem oscilando, negativo e positivo. Tá? Ela vem alternando entre positivo e negativo também. Só que quem faz o próton, ele fica ele fica no átomo, né? Ele fica no núcleo do átomo, ele não sai do núcleo. Né? Aí o elétron, ele fica orbitando em volta do átomo. Aí é ele que faz o movimento. Por isso que fala que elétrons livres, né? Porque é ele que está fora do núcleo e faz com que movimente. É o elétron que faz o movimento, na verdade. O próton ele só fica no núcleo mesmo. Beleza? Bom, acho que não vai Entendi. dar tempo mais aqui. Deixa eu só anotar aqui, tá chegando gente agora. Aí vê se pode. Vai cair o link aí. O Lucas está chegando agora. Lucas Henrique.
Então é o seguinte. Antes de cair aí, ó, já vai cair aqui, né? Vai encerrar o link. Vou criar outro daqui uns minutinhos aí, dar um tempinho para vocês e para converter aqui. E aí, dentro dos minutinhos, eu mando outro link aí para vocês no grupo para a gente entrar de novo e continuar nessa pergunta aí, tá? Pergunta importantíssima. Beleza? Então, até mais, gente. Toma uma aguinha lá que tá calor mesmo, né? Hoje tá